Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor de filosofia aqui do Centro de Mídias e vamos aí acompanhar então a nossa aula de hoje. Nós estamos aqui então na aula de número 9, que é o objeto de conhecimento, são as três fases da história da antropologia: cosmológica, a fase antropológica e a antropológico-social. Dentro desse objeto, nós vamos ter o detalhamento, que são a fase cosmológica, a fase antropológica e a fase antropológico-social. Então, esse aí é o conteúdo da nossa aula e vamos começar. Muito bem, então vamos falar um pouco hoje de antropologia filosófica. Então, os assuntos que nós vamos tratar estão dentro da antropologia, que é o estudo do homem, o estudo do ser humano, enquanto um ser, que pensa, um ser que está no mundo, e como é que esse ser humano, então, ele reage, ele se comporta, como é que esse ser humano, então, ele vive dentro dessa realidade que é o mundo onde ele vive. E vamos iniciar acompanhando aqui esse pequeno vídeo que vai nos colocar dentro da temática da aula de hoje. Acompanhe. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, José? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou. O dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe a porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? José, para onde? Isso é um poema, do grande Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? Então vocês podem ver, e perceber, que nesse trecho aí, bem recitado aí pelo nosso professor, esse texto ele fala um pouco sobre esses questionamentos da vida do ser humano. E agora? Tanta coisa que acontece ao meu redor e no fundo das questões, quem sou eu então, afinal de contas? Quem é o ser humano? De onde ele veio? Para onde ele vai? Por que tantas coisas acontecem à minha volta? Como que eu posso então buscar um sentido ou dar um sentido para a minha existência? Então, nós vamos aprofundar um pouco agora no tema da antropologia filosófica, que é a filosofia do homem. A antropologia é encarada metafisicamente, ou seja, é uma antropologia que vai às raízes do olhar para o ser humano. Não vai olhar apenas o ser humano enquanto um ser biológico, que nós vemos aí na imagem, o homem e o macaco. Essa velha discussão, de onde veio o homem? Ele foi criado, ele veio do macaco, ele evoluiu até se tornar humano. Então vocês sabem que tem muitas questões em torno do ser humano. A antropologia filosófica, ela vai, por isso que é metafisicamente, ela vai além desse olhar mais materialista do ser humano. E é um ramo da filosofia que investiga também
a estrutura essencial do homem. Qual é a essência do ser humano? O que faz um ser humano ser um ser humano? E quando eu falo aqui ser humano, eu estou dizendo o quê? Da sua essência. Eu estou dizendo que é um ser independente do seu gênero. E isso que é interessante. Quando eu falo a essência do homem, homem aqui não é gênero, é o ser humano, é o antropos, né? O ser humano. Então, esse ramo da filosofia, ele vê essa estrutura da essência, do essencial, né, do ser humano. Então, vai além da questão também do gênero. E é a reflexão voltada para o ser humano e a partir do ser humano. Porque quem pode refletir sobre o ser humano é o próprio ser humano. Você não vai ver um chimpanzé, né, que é considerado um dos animais mais inteligentes, né, da espécie mais inferior, que ele consiga pensar sobre a sua realidade de ser chimpanzé, ou qualquer outra espécie que existe na natureza. Só o homem tem essa capacidade, né, de sonhar, de pensar, de falar, de dizer, tem a capacidade de dar sentido e tem a consciência de que ele vive, mas de que ele vai morrer. Então é esse ser humano, é esse mistério que envolve o ser humano que a antropologia filosófica, então, abarca, né, para a nossa reflexão filosófica. O que mais a antropologia vai tratar? Ela vai tratar das questões existenciais, das questões metafísicas acerca da natureza humana. Então, quando eu falo de questões existenciais, ele está falando de um homem enquanto um ser de relação com o outro, um homem como ser que ama, um homem como ser que odeia, um homem como ser que fica triste, que se alegra, um homem como ser que tem como base a angústia da sua existência, de existir. Então, a natureza humana, a condição humana, ela é cheia de limitações, né? E ela caminha para uma finitude. E ela está subdividida em algumas questões fundamentais, né, que são transformadas em temas, inclusive, de estudos. A gente não vai aprofundar aqui, mas nós temos aí, né, nós podemos dizer assim, as questões fundamentais como a identidade, quem é o homem, quem é o ser humano, a pessoalidade, quem é esse ser humano, o livre-arbítrio e o determinismo. Ele é um ser livre, mas ao mesmo tempo ele é um ser determinado. Por exemplo, ele é um ser livre, estar no mundo, mas, por exemplo, ele não tem controle, ele não tem poder sobre a sua existência. Ele é determinado para crescer, para nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. É um determinismo humano. E tem uma constituição humana. Ele é um ser que pensa, ele é um ser de linguagem, ele é um ser que tem espiritualidade, ele é um ser, né, que está no mundo e que tem consciência da sua existência no mundo. A natureza humana é essa natureza. Tem a sua psique, que é também ligada com sua... No mundo de hoje, da ciência, nós falamos que é a parte da mente, né? É a nossa mente, a nossa consciência. E, enfim, tem vários outros tópicos que envolvem aí a natureza do ser humano. Tudo isso aqui a gente vai, então, tratar dentro dessa abordagem da filosofia, que é a antropologia filosófica. Então, a gente vai ver aqui a partir de 3 pontos fundamentais. Então, vamos analisar a partir de 3 ideias centrais, que eu vou apresentar para vocês cada uma delas aqui, tá bom? A primeira delas, nós podemos falar da antropologia filosófica, primeiro, como uma resposta cosmológica. Então, o homem ele está e faz parte do cosmos. O homem e a natureza. Quando a gente fala de resposta cosmológica da existência do homem, é que ele está no mundo. Ele é um ser no mundo. Sartre, Heidegger,
muitos filósofos vão usar essa expressão ser no mundo. O Heidegger fala das Sei, né, que é o ser aí, é o ser que está aí presente, que caiu no mundo. Então, a cosmologia, essa resposta cosmológica, estuda o universo, a sua organização e a sua origem. Porque o homem, o ser humano, ele está em algum lugar do universo. E nós estamos num lugar do universo que nós conhecemos, que é o planeta Terra. E tem aí essa organização aí que nós não sabemos, que é infinita, né, do universo, nós não sabemos o que mais existem em outras galáxias, em outros lugares, né? A ciência estuda, aprofunda, mas ninguém chega a uma conclusão, né, se há vida em outros planetas. Mas também, para a filosofia, isso não importa. O que importa é pensar o ser humano que está aqui, né, e que pode também alçar voos do pensamento e pensar, será que tem outros lá, onde eu não alcanço? Né? Tal estudo do âmbito da filosofia designa um momento, né, que nós estudamos dentro da história da filosofia, lá na Grécia Antiga, quando os primeiros filósofos, né, que são os pré-socráticos, eles tentaram, então, descobrir qual era a verdadeira origem de tudo. Então, aqui, os primeiros filósofos pré-socráticos, olhando para esse cosmos, você pode imaginar aí, ó, você vê essa imagem, essa pessoa olhando para o infinito aí, né? Então você tem uma ideia, quando você está numa floresta, num lugar mais afastado das grandes cidades, onde não tem aquela iluminação da cidade, você consegue ver o céu, né, bem com todas as estrelas. Você imagina esse infinito que é as coisas, né? Então, sem mais uma reflexão, sem recorrer à fabulação e às narrativas míticas. Então, os pré-socráticos, essa primeira fase aí do pensamento filosófico, quando passou-se a olhar o mundo, a pensar o cosmos, não mais como uma narrativa mítica, com explicações míticas, mas como um conhecimento racional, né, da observação das causas, né, da natureza. Então, antigamente, quando dava um trovão, era o deus do trovão. Né? O mar tinha o deus do mar, o deus da sabedoria, a deusa. Né? Então, tinham vários deuses para todas as realidades, para a fertilidade. Né? Era a visão mítica. Mas há uma ruptura aí, e os pré-socráticos, que foram os primeiros filósofos, começaram a buscar uma resposta mais racional. E dizer, de onde veio tudo isso? Olhar para esse mundão, de onde veio tudo isso? De onde veio as estrelas? De onde veio as rochas? De onde veio a água, fogo? De onde veio o ar que nós respiramos? E eles começaram, então, a dizer que isso era a origem de tudo. A palavra, né, cosmologia, vem de cosmos, é uma palavra, então, da origem grega, antiga, que tem esse radical aí, quer dizer universo, cosmos, né? Quer dizer universo. E logos, cosmos, logia, né? Cosmos, logos, que quer dizer razão, pensamento, ideia. Então, é um pouco isso, né? Pensar, olhar para o universo e pensar esse universo. Tá certo, pessoal? Então, aqui foi um primeiro momento aí. Continuando, então, essa cosmologia, essa questão do cosmológico, né, tem o objetivo de entender o universo e determinar qual é a sua origem. Então, essa é a grande questão do ser humano, né, buscar as origens. De onde veio isso? Por que chove? Por que dia? Por que noite? Por que uma planta ela cresce, ela dá frutos? Por que depois ela morre? As pessoas... Olha só quantos questionamentos, né, que foram trazidos aí. Então, o cosmólogo que estuda, né, o cosmos, ele tenta entender como o universo está organizado para, depois de ter base nessa explicação, ele pensar na sua origem. Né? E aí nós estamos falando do quê? Do campo da ciência. Estamos falando de ciência.
E quem foram os primeiros a pensar isso como ciência, como logos, né? Nós temos aí alguns pré-socráticos. O Tales de Mileto, o Anaximandro, o Anaxímenes, o Pitágoras, o Heráclito, o Demócrito. E tem muitos outros filósofos, né, chamados de cosmólogos, né, que eles foram, então, buscar uma explicação longe do mito, sem recorrer a mito. Esses pensadores aí, todos eles buscaram pensar que algum elemento da natureza, do cosmos, originou tudo no universo. Então, tentando apresentar uma alternativa para as explicações mitológicas que já não mais se sustentavam naquele momento. Então, as explicações míticas não estavam mais dando conta do recado de explicar o cosmos. Então, tem esse movimento aí de observação da natureza, e não só observar a natureza, relacionando aquele fenômeno da natureza como um fenômeno divino, como um fenômeno metafísico, como um fenômeno religioso, mas buscar compreender esse fenômeno a partir do próprio fenômeno, dando uma racionalidade a ele. Então eles procuraram o quê? Aceitar somente aquilo que estivesse racionalmente solidificado. Então nada que fosse fora do racional, né, não era aceito como uma explicação para as causas do universo, né, com abstrações racionais, mas sem fabulações. Então não dá para explicar nada a partir de uma visão mítica, fabulosa. Os mitos eles eram, né, nesse campo aí, da fábula, né, uma explicação fantasiosa, fantástica das coisas. Para aquele momento resolvia, né, a explicação. Mas nessa altura do campeonato, já com a filosofia ali, né, borbulhando o pensamento filosófico, essas explicações relacionadas aos deuses não mais eram aceitas. Então, eles procuravam uma explicação que fizesse mais sentido para aquele fenômeno que foi ali colocado. Para que nós estamos fazendo todo esse preâmbulo aqui, pessoal? É para entender um pouco o que é o cosmos, né? Essa parte da cosmologia. Porque é aqui que nós estamos. Os meus sentidos só conseguem captar e perceber o cosmos. Até onde o limite dos meus sentidos vão. Eu não posso ir além dos meus sentidos. A não ser que eu use um recurso, né? Que se você quiser ver um astro, você tem que usar um microscópio ali, como é um telescópio, né? Se você quiser ver uma bactéria, uma coisa mais micro, um microscópio, né? Que vai além dos meus sentidos. Tá bom, pessoal? Então, nós entendendo essa parte aí, agora nós vamos então pensar a antropologia filosófica como estudo desse ser humano, agora como uma resposta filosófica. Nós vimos como uma resposta cosmológica, agora como uma resposta filosófica e antropológica, né? Ou seja, o homem, enquanto ser humano. Tá bom? Essa é a diferença. Nós estamos vendo agora o homem em relação à natureza. Agora nós vamos olhar o homem em relação ao próprio homem. Tá bom? Então, dentro dessa visão de uma resposta filosófico-antropológica, a gente vai procurar refletir o quê? A concepção do próprio homem, nos diferentes períodos da história da comunidade e das diversas filosofias. Então, se você olhar na história do pensamento filosófico, quem é o homem? Muitos pensadores, ao longo da história da filosofia, tentaram responder e dar uma concepção do homem. Na Idade Antiga, o homem estava voltado ali para o cosmos, na Idade Média, o homem estava voltado para uma ideia relacionada à divindade, na Idade Moderna, o homem está relacionado já mais com a sua razão. Então, tudo isso aí está dentro dessa perspectiva de uma resposta filosófico-antropológica. Então, a natureza muda. E assim como tal, o homem também muda. Então, o homem agora
ele não é mais determinado pela natureza. Ele vai se autodeterminando dentro da natureza, né? E aí tem essas questões aí, né, da filosofia grega, né, que o homem é um ser racional. Quem disse isso foi o Aristóteles. Ele falou, primeiro a falar, olha, o homem é um ser racional. Olhando para as outras espécies da natureza, o homem é o único ser que pensa, o único ser que compreende, o único ser que dá nome às coisas, né? Então, ele é um animal que possui razão. Ponto, ele tem uma razão. E é o único. Essa definição, ela vai, então, revolucionar, né, toda a história do pensamento. De que maneira? Porque ela vai implicar dizer que o homem é uma coisa cuja natureza consiste em quê? Em poder dizer o que são as outras coisas. Olha só o poder que é colocado na razão humana. Então, ele é o senhor da natureza. Podemos dizer assim. Ele se torna senhor da natureza. Ele é aquele que pode dizer e dizer sobre a natureza, sobre as coisas que estão na natureza, né? Então, é uma questão assim que vai cada vez mais aprofundando o ser do homem no mundo, né? Que vai definindo o homem nesse conjunto do universo. E a antropologia filosófica, ela vai então resultar dessas questões fundamentais. E um filósofo que fez esse grande questionamento foi o Kant, né? Immanuel Kant, um filósofo alemão que ele é um marco do pensamento moderno, que vai dizer ali, né, que o que o homem, então, na sua relação com o cosmos, com o mundo, com a natureza, nessa relação que ele está aí, ele vai ter, então, que olhar para o seu eu. Qual é a atenção do eu? É o que eu posso conhecer, a teoria do conhecimento, o que eu devo fazer, aqui nós estamos falando da ética, e o que eu posso esperar, e aqui nós estamos falando da religião, né? E o que é o ser humano, e aqui nós estamos falando da antropologia. Então, o Kant ele resumiu aí, ó, pontos fundamentais de quem que seja o ser humano. E rejeita a concepção do homem como objeto. Então ele faz aí a sua mudança. O homem ele é o sujeito, né? Ele é o sujeito que conhece a realidade das coisas. Ele é o sujeito que deveria ser compreendido subjetivamente, né? No seu interior, um olhar para dentro do ser humano. Então nós podemos dizer então que a antropologia filosófica investiga o quê? Essa questão, o que é o homem? O que é o ser humano? Essa é a grande dimensão filosófica da antropologia. Quem é o homem? Quem é o ser humano? Tá bom? Então, essa é a abordagem, uma resposta filosófica antropológica do homem. Mas nós temos ainda uma outra questão que a gente pode pensar aqui dentro da antropologia. Vamos ver. Que é a questão da resposta antropológico-social. Então, o homem não é só um ser que pensa. Simplesmente. Ele não é só um homem que relaciona com os outros seres humanos, na relação com os outros seres humanos. Mas ele é um ser também na sociedade. Ele está na relação com o outro, não só consigo mesmo. Então, é o estudo do homem como ser biológico, como ser social e como ser cultural. E aí existe toda uma relação entre esse homem, esse ser humano, entre cultura e entre sociedade. Tá bom? Então, não existe o homem sem cultura. E também não existe cultura sem o homem. Porque o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que o homem transforma na natureza. Primeiro é o cosmos, nós vimos. Depois o homem pensa sobre esse cosmos e agora ele vai dizer aí, ele vai fazer cultura, ele vai construir cultura. Ele vai transformar a natureza em cultura. Então, isso vai acontecendo diariamente na própria vida, na própria história do ser humano. Ele vai produzindo cultura. Ele é que produz como sujeito. Tá? Então, é um processo de socialização e é um processo de educação. Esse é um outro ponto importante. O que é ser humano em nossa sociedade hoje? Aí eu deixo para vocês pensarem, né?
Mas eu vou jogar alguns pontos aqui. Ele traz consigo características como arrojado, corajoso, né? Destemido. Então, o homem ele traz aí um monte de características de adjetivo, mas também ele traz também vícios, né? Então, nessa sociabilidade, o ser humano dá início ao fim de sua vida, né? Que é do início ao fim da sua vida, na verdade. Então, ele está sempre se socializando, desde quando ele nasce até quando ele morre. Tá bom? Porque o ser humano está na relação com os outros. Ele não é só no mundo, existe o outro no mundo que se relaciona com ele. E esse outro também tem um psíquico também. Ele também tem um físico, ele também é um ser humano. Né? E aqui vem os pontos, né, que é característica, condição humana. A solidão adoece, o encontro enriquece. Então o homem está nessa relação de solidão, de desamparo, de tristeza, mas também há momentos de que ele se enriquece, né? E o Aristóteles ele vai, né, dizer isso aí, ó. Imagine uma sociedade justa onde o homem deveria viver na polis. A polis é a cidade, né? Então, se a sociedade fosse justa, então o homem vivia nessa polis de uma maneira perfeita. Por quê? Porque ela é formada por pessoas que preservam a vida do homem, né? Que preservam ali a vida do homem. Então, o homem é um ser social, segundo Aristóteles. Tá bom? Ele é um ser que vive em sociedade. E ele busca o quê? A felicidade. Ele vive na sociedade porque ele busca a felicidade. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, ó, que nós precisamos estar com outras pessoas. Né? Porque para ser feliz, nós temos que estar na relação com o outro. Tá? Então, ele precisa ser feliz. Então, ele busca nessa relação com o outro. Continuando aqui, ó. O homem, então, ele é um animal social, mas também ele é um animal social porque ele está na sociedade, na natureza. Tá certo? Aristóteles quer dizer o que com isso? Vamos acompanhar aqui, ó. Ele quer dizer que o homem não pode deixar de viver em sociedade. É isso resumindo, né, essa parte aí. Ele não pode deixar de viver em sociedade. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é o ponto fundamental. Agora, vamos fazer aqui, para a gente relembrar aqui alguns pontos rapidamente, que é o fique ligado. Então, fique ligado. Primeiro, a resposta cosmológica é uma visão do mundo, antiga e medieval. Predomina o quê? Uma concepção estática do universo, as leis da natureza, como eu falei. Então, fique ligado nessas respostas cosmológicas. Outro ponto, nós vamos ver também que o homem é visto como parte do universo, como um todo. Né? Então, o homem é um microcosmos, ele está dentro do universo. O universo é o cosmos e ele é um microcosmos dentro do universo. Fique ligado nisso aí também. Vamos ver agora, fique ligado na questão da filosófica antropológica, nessa resposta aí. Estou só revisando aqui para a gente aprofundar e entender melhor agora, revisando um pouco esses pontos aí. A ciência trabalha com modelos científicos hipotéticos e não mais estáticos. Então, daqui para frente, o que comanda o mundo são as leis científicas. Então, fique ligado, né, na antropologia. Ela agora vai estruturar o todo, o cosmos. E é o todo que gira em torno do homem, e não o contrário. Então, é essa inversão aí. Fique ligado. Agora vamos para a antropologia social, a visão da sociedade, a idade moderna e contemporânea. Surgem as teorias da socialização do homem, com elas um pluralismo cada vez mais complexo. O homem vive em sociedade. O homem cria história, fique ligado. Ele cria história. Ele tem consciência da presença do outro e dos seus próprios limites. É o único ser que tem consciência disso. Então, ele não pode ignorar o processo histórico, porque ele é um ser histórico, e nem, tampouco, ele pode negar a sua participação nesse processo histórico. Ficaram ligados aí? Tranquilo? Então, até a nossa próxima aula.